De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal, o mesmo canal lá nos Estados Unidos que fez o documentário de Donna Hayley Stalker, fez também o documentário da Donna Hayley Yachting Girl, dizendo que Donna Hayley foi uma Yachting Girl. Calma que eu vou explicar. E alguns dias atrás, Kanye West compartilhou esse documentário. Você sabe que ele odeia a Donna Hayley, né? E odeia as Kardashians também. Aliás, vocês estão vendo as coisas que ele tem falado. O detalhe é que este é um segredo que vem já revelado. Inclusive, The Hollywood Reporter fez uma reportagem de celebridades da lista AAA muito famosas. Kylie Jenner, Kendall Jenner, olha quem eles citam. Meghan Markle, também a Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Bella Hadid, dentre outras. E essas informações de que, principalmente a reportagem fala de Cannes, quando tem o Festival de Cannes, tem muitas festas de milionários que fazem passeio de iate e contratam garotas. E essas garotas, Yachting Girls, esse é o nome, as garotas do iate. Sabe o velho da lancha, né? A música do velho da lancha, as garotas de programa ou não é? As acompanhantes que vão para passeios com o velho da lancha. A mesma coisa aí das Yachting Girls lá em Cannes. E esse documentário ele junta essas informações junto com postagens de todas essas modelos, não é? A respeito do passado delas ali. E informações de fontes também. E outras pessoas trouxeram informações também lá nos Estados Unidos. E Donna Hayley está no meio, dizendo que todas elas, né, cobravam aí para fazer esses passeios de iate e que elas seriam também escortes, acompanhantes. Olha que a fonte diz que o que elas recebiam geralmente nesses passeios. Curioso que eu vi até uma entrevista da Luciana Gimenez há um tempo atrás no Ticaracati Cast. Ela disse que quando ela era modelo também nos Estados Unidos e na Europa, várias amigas dela iam para esses passeios de arte. Ela até disse: não julgo elas que iam, mas eu não ia, ela disse. Mas o que acontece? É o nome de escort, acompanhantes. E aí vem a informação, fonte dizendo que elas cobravam, geralmente essas super famosas, inclusive fala até de Kim Kardashian também, geralmente no início de carreira, mas não só no início de carreira não, viu? Até depois, porque o valor era muito alto. Para um passeio de barco, cobravam ali cerca de 600 mil dólares, já quando são muito famosas, não é? Ou quando no início de carreira, 40, 50, 60 mil dólares. E aí esse valor assustou, hein? Uma fonte disse que a Kylie Jenner cobrava 5 milhões de dólares para passar a noite no barco de bilionários famosos, incluindo em Dubai e tudo, né? O objetivo dessa informação é mostrar esse outro lado de Hollywood. As pessoas acham, não é, que esse tipo de trabalho está muito distante, né, de todas as indústrias, mas o documentário mostra que está muito próximo de todas elas, de todas essas indústrias. E até o documentário diz que pessoas que vocês não conhecem e que apareceram de repente no tapete vermelho, que estão ganhando prêmios do Oscar. Alô, Mike Madison. Alô, Anora. As pessoas não sabem exatamente por que esse filme foi tão especial, por que essa atriz de repente se tornou tão especial. Dizem as fontes que é por causa disso, porque esses homens são homens influentes, poderosíssimos de Hollywood, de outras indústrias, e colocam elas lá. É aquela troca de favores em troca de, basicamente, programas, serviços sexuais, né? Aí, a questão da gente estar falando isso não é para julgar e nem criticar. Respeito profissionais do sexo, tanto homens quanto mulheres, mas a hipocrisia da sociedade ou até o mesmo medo de julgamento impede que essas pessoas assumam o que fizeram ou o que fazem, né? Até mesmo se falem exatamente o nome profissional do sexo, geralmente elas não vão falar, elas usam outros nomes como Yachting Girls, por exemplo, não é? Mas muito grande disso é devido ao preconceito. Quanto mais a sociedade tenta jogar para debaixo do tapete, não é? Mais as pessoas usam outros nomes,
Estados Unidos usam vários outros nomes, as pessoas vendem encontros. Mas todo mundo sabe que esse encontro é um serviço sexual. Mas no anúncio das acompanhantes das escortes dos Estados Unidos está lá, encontros, meetups, não é? Aliás, esse é um dos motivos porque coletivos de profissionais do sexo do mundo todo é contra qualquer tipo de criminalização, porque na realidade ninguém pode impedir ninguém de se encontrar e só muda o nome. Por exemplo, escort, inclusive tem um filme que se chama esse nome, The Escort, e ou às vezes chama até de Girlfriend Experience, que tem uma série também com esse nome, que significa a experiência de namorado. Então é tudo uma grande hipocrisia, só muda de nome. E o detalhe é um outro ponto, que aí é muito importante de falar, porque a própria Emily Ratajkowski, olha o que ela disse, hein? Que foi para alguma dessas festas, achando que ia ser só festa. E chegou lá, ela era solicitada a fazer serviços sexuais. E ela disse que passou por traumas por causa disso, porque ela não sabia. Outras modelos falam a mesma coisa, que foram enganadas. Fui chamada para ir simplesmente como modelo, não como profissional do sexo, mas aí já é um outro lado. Aí é o lado do engano, aí já é um lado da coerção, não é? De pessoas que realmente são enganadas, até mesmo tráfico, não é? Porque são pessoas enganadas, pessoas coagidas, diferente das profissionais, assumidas ou não, que vão ali por livre e espontânea vontade. Outras fontes que trabalham em iates e cruzeiros disseram: olha, essas garotas não têm traumas não. Eu vi várias delas se estapeando para ir de passeio de barco, em Cannes, por exemplo, com esses milionários. Ou seja, gente, a grande maioria, inclusive essas celebridades, só Emily Ratajkowski disse, agora a gente não sabe, Emily Ratajkowski disse isso também para dizer querer pagar de inocente, ou ela realmente pode ter sido enganada? Acredito que tenha os dois casos, não é? Mas muitas dessas são, sabe exatamente o que está indo, não é? Afinal de contas, quem é inocente e bobinha de achar que é simplesmente uma festa e que não vai ser solicitado outras coisas, né? O ideal é que tivesse sempre clareza, mas é o que eu disse, esses preconceitos sociais que ficam dando outro nome para as coisas impedem até mesmo essa clareza para vocês verem como ficar. A hipocrisia e ficar jogando as coisas para debaixo do tapete pode ser prejudicial, porque pode ter algumas pessoas que acabam sendo enganadas, mas não é o caso, segundo as informações da Dona Hailey. E aí, o que entra na questão, gente, da Dona Hailey, né? Não julgando Dona Hailey pelo passado dela, que as informações dizem que ela era um yacht girl junto com todas as outras que eu falei aí, mas o fato de que Dona Hailey vende a imagem de que Justin Bieber é o grande amor. Que tudo que aconteceu entre ela e Justin Bieber foi união do destino e que foi por um amor verdadeiro entre os dois. Só que a Dona Hailey tentou se casar com Drake, que é um dos caras ricos, bilionários, que promovem essas festas em iate, esses passeios em iate, junto com o amigo dele, Leonardo DiCaprio. Sempre estão em iates, para cima e para baixo, Europa, Itália, não é? E o detalhe é que Dona Hailey tentou se casar com Drake, né? Não deu certo. Ela tentou também com Shawn Mendes e entre alguns outros famosos. E aí deu certo com Justin Bieber. Que óbvio, sim, ela tinha uma obsessão, ela perseguia. Mas vocês podem notar que Dona Hailey não é simplesmente a questão, o grande amor com Justin Bieber, mas ela já vinha tentando um relacionamento de casamento com um famoso multimilionário, não é? Então isso dá uma diferença entre a relação de Selena Gomez e Justin Bieber para o relacionamento de Dona Hailey e Justin, entende? A diferença tá aí, não é? Porque não é só o fato da Dona Hailey esconder esse passado, como todas as outras, às vezes, omite essas grandes famosas e tal, omitem, né? Esse passado, omitem que fizeram isso, não é? Como eu disse, as pessoas não são obrigadas a assumir, porque há um preconceito, um estigma de preconceito na sociedade. Então não é nem o fato de Dona Hailey não falar, mas a crítica aqui
né, que cabe é a gente falar exatamente dessa questão de Donna Hayley vender o amor verdadeiro que aconteceu entre ela e Justin, quando na realidade Donna Hayley era uma pessoa, segundo as informações, uma modelo atrás de alguém muito rico, milionário e famoso, como ela tentou com Drake, com Shawn Mendes e dentre outros famosos, não é? E deu certo com Justin. Entenderam a relação que esses documentários de Donna Hayley como Yachting Girl aponta? Pois é. Deixe nos comentários a sua opinião, nós vamos continuar acompanhando e eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores e nos sigam nas redes sociais, no TikTok e no Instagram. E se quiser contribuir diretamente com o canal, tem o Valeu Demais aqui no YouTube, né? Que a pessoa faz uma doação, mas se quiser fazer doação direta, o Pix aparecendo aí na sua tela e também tem um e-mail na descrição do vídeo. Tá ok? Até a próxima, tchau pessoal.